Quando se fala do juízo final, geralmente se pensa na severidade de Deus. Mas eu quero dizer para você que me ouve agora que o juízo final é aquele último ato de Deus. Antes dele, a Bíblia apresenta com uma abundância de mensagens a sua misericórdia, a sua graça. Por exemplo, no começo do mundo, Deus disse para Noé: vou destruir a humanidade. Você deve construir uma arca, e quem entrar dentro dela será salvo. Deus, antes de enviar o seu juízo, que seria um dilúvio para destruir aquela humanidade ímpia, ele disse para Noé: vou construir uma arca, e quem entrar dentro será salvo. Então, este episódio mostra as duas faces, o juízo e também a sua misericórdia, a sua graça. E Noé pregou por 120 anos. Olha que período enorme que Deus estendeu de graça e de misericórdia para aquela humanidade. Aceitando, vinha a salvação. Rejeitando, vinha o seu juízo. E foi isto que aconteceu. A família de Noé aceitou, foi salva. E os outros rejeitaram, se perderam. Ao longo do Antigo Testamento encontramos muitas passagens, muitos episódios dessas duas ações, misericórdia e também juízo. Vou dar alguns exemplos ainda para você. Você lembra do episódio quando Moisés subiu a montanha do Sinai para receber as duas pedras com os 10 mandamentos? Lá embaixo ficou o povo, na liderança de Arão, irmão de Moisés. Moisés ficou na montanha por 40 dias, conversando com Jesus, e depois recebeu as duas pedras. Quando desceu da montanha, ele viu que lá embaixo o povo estava adorando um bezerro de ouro, isto é, o povo estava na idolatria, deixou Deus e preferiu a idolatria, adorar um Deus feito por mãos humanas. Moisés ficou indignado com aquilo, como líder, certamente não poderia agir de outra maneira, ficou indignado, ficou triste, chateado. E ele fez um apelo para aquele povo: quem for do Senhor, venha até mim. Isto é, quem quiser servi-lo, venha até mim. Quem não quiser, que morra na sua idolatria e no seu pecado. Este apelo revela também este período de misericórdia, este período de graça, de oportunidade de Deus para aquele povo. Os filhos de Levi vieram até Moisés, aceitando seguir e servir ao Deus verdadeiro. Os outros não quiseram. E Moisés deu a ordem: pegue cada um a sua espada, desça lá e mate cada um o seu amigo, seu irmão, seu parente, que preferiu ficar na idolatria. Os filhos de Levi pegaram a sua espada e desceram. E houve um morticínio de mais de 3.000 pessoas. Ali você tem o juízo de Deus. E você tem também aquela misericórdia. Quem for do Senhor, venha até mim. Os que aceitaram, se salvaram. Os que rejeitaram, morreram na sua idolatria e pecado. Este episódio, ele também prefigura o grande juízo final, quando aqueles que são idólatras, feiticeiros, aqueles que não aceitaram a misericórdia de Deus, serão jogados dentro do lago do fogo e enxofre. Um outro episódio. O livro do Gênesis fala de duas cidades perversas, imorais, as cidades de Sodoma e Gomorra. Estas duas cidades estavam longe de Deus, não queria saber de Deus, não queria nada com Deus, não queria nada com a palavra de Deus. E Deus mandou uma família para lá, a família de Ló. Depois, Deus mandou anjos para lá. A família e os anjos tinham a responsabilidade de anunciar o Deus verdadeiro, sua mensagem, sua palavra, mas eles não aceitaram. E então os anjos tiraram a família de Ló e choveu fogo e enxofre sobre aquelas duas cidades. Então você tem o juízo de Deus, mas antes você tem a graça, a misericórdia, família de Ló e o envio dos anjos. Existe um outro episódio nas Escrituras, quando Deus chama Jonas para pregar aos ninivitas. Ele deveria ir à cidade de Nínive e pregar o evangelho àquele povo. E Jonas recusou, entrou dentro de um navio, depois se jogou dentro do mar, veio um grande peixe, o engoliu e depois ele foi jogado pelo grande peixe na areia da praia. Ele não aceitou realmente ir para Nínive. Depois de tanta insistência, ele foi a Nínive. Chegou lá, pregou por 40 dias e o povo se converteu.
E Deus, então, não destruiu aquela cidade como era seu plano, queimar e varrer do mapa aquela cidade. Mas aceitaram o Evangelho, se arrependeram e Deus poupou a vida dos ninivitas. Então nós temos um exemplo aqui de duas realidades, a pregação do Evangelho como sendo o período da graça, da misericórdia e também o juízo. Mas eles aceitaram, não então foram destruídos no juízo. Ao longo das Escrituras temos sempre estas duas coisas, a graça e sua misericórdia e também o juízo. Quando se fala de juízo final, e o Apocalipse fala bastante do juízo final, nós percebemos que este é o último ato de Deus, a eliminação do mal em sua raiz. A princípio, ele quer eliminar o diabo, seus demônios, e não os seres humanos. Mas todos os seres humanos que rejeitarem a sua misericórdia, que rejeitarem a sua graça, que rejeitarem o seu plano de salvação, certamente serão destruídos. Eu não quero ser destruído no dia do juízo, eu quero ser salvo. E você? Você não gostaria de estar aprovado naquele grande dia? Então agora nós vamos começar de fato a compreender o juízo no Apocalipse. Quando Jesus voltar, haverá 4 grupos de pessoas na terra. 2 grupos vivos e 2 grupos mortos. Entre os vivos existem aqueles que são fiéis, verdadeiros, obedientes, que têm Jesus no coração. Mas existem também aqueles que não são fiéis a Deus, não têm Jesus no coração, não obedecem aos mandamentos de Deus, vivem absortos na vida, mergulhados no pecado, na devassidão, no erro. Então, 2 grupos, os fiéis e os infiéis, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar exatamente esses 2 grupos vivos. E mortos também, aqueles que morreram fiéis a Ele e aqueles que morreram infiéis a Ele. Aí ele volta. Você se lembra como é que ele vai voltar? Ele vem nas nuvens, todo olho verá, com os anjos, com poder e grande glória, e como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem acompanhado de todos os anjos. Lembra do Apocalipse capítulo 19? Pois é, os anjos são os ceifeiros naquele glorioso dia. E então ele dará ordem para os mortos fiéis ressuscitarem, eles ressuscitam transformados, perfeitos, já imortalizados pelo poder de Cristo, nunca mais sofrerão, nunca mais terão doenças, nunca mais terão problemas. E esses 2 grupos se unem agora, os anjos pegam este povo e levam a encontrar Jesus nos ares, e então Jesus e o seu povo vão para o céu numa viagem que durará cerca de meia hora, que no cálculo profético significa 1 semana. Enquanto isto, os mortos infiéis permanecem mortos. Diz o capítulo 20 do Apocalipse, por 1000 anos. E os vivos infiéis são destruídos pelo poder da glória de Cristo. Eles caem mortos, ficam sobre a terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Diz a profecia que eles serão como esterco sobre a face da terra. A minha pergunta para você é, como vai estar essa terra depois da volta de Cristo e da subida do seu povo para o céu? Como vai ficar essa terra? Jeremias, no capítulo 4, fala que essa terra vai ficar sem forma, vazia, escura, com terremotos constantes. Não haverá nenhum ser humano aqui, porque os fiéis foram e os infiéis morreram. Essa terra vai estar escura por 1000 anos, à semelhança do seu primeiro estado, como é apresentado em Gênesis. Lembra do Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Desse mesmo jeito estará a terra depois da volta de Cristo.